Bom dia a todos. Aqui é da Nefrologia do Hospital de Baixo São José do Rio Preto, 20 de julho de 2022. E é com muita honra que eu chamo a doutora Fernanda para fazer a apresentação do doutor Dirceu Reis. Muito obrigada. Bom dia, doutor Dirceu. É uma honra estar aqui. Meu colega, estou muito feliz de poder compartilhar com todos vocês o conhecimento que eu sei que ele tem e para dividir um pouco com a gente. O Dr. Dirceu Reis da Silva, tirar mais. Ele é médico do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, ele é médico do Instituto de Doenças Renais em Porto Alegre, ele é diretor do Departamento de Diálise da SBM. Fora isso, ele é presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia e é gestor da Unimed. Então, eu só não sei se ele tem tempo para fazer tudo isso que ele faz. Faz tudo que ele faz, um trabalho muito bem feito, é um dos organizadores da sessão do Departamento de Diálise do Congresso Brasileiro de Nefrologia, autor de vários livros, de vários capítulos de livro, dá aula pelo Brasil inteiro. Então, é um prazer, Dirceu, tê-lo aqui com a gente. Tenho certeza que todos vão aproveitar muito. Bom, muito obrigado. Espero que estejam ouvindo bem, tá? A honra é toda minha, na verdade. Assim, posso dizer para vocês, posso colocar para vocês que uma das melhores coisas que aconteceu nos últimos anos foi eu ter conhecido a Fernanda, que é uma pessoa de muita capacidade, me inspira pelo empreendedorismo dela e o senso de foco, e ela sempre deixa transparecer que ela é só um pedacinho do serviço de vocês. Então, de tabela, eu já admiro vocês sem conhecê-los pessoalmente ainda, né? Então, começando então logo, eu conversei com a professora Maria Alice, assim, no sentido de a gente colocar como tópicos, né? Porque, na verdade, esse assunto é um assunto muito amplo, assim, se a gente começar a falar de todos os aspectos, assim, a gente demoraria uma tarde, assim. Então, na verdade, eu escolhi alguns tópicos que eu achei relevantes, claro que isso faz parte do dia a dia de todo mundo, então seria mais interessante, talvez, até porque pessoas em começo de formação, pessoas com formação já consolidada, tudo. Então, talvez seja interessante, assim, pincelar 4 aspectos mais relevantes, né? Então, basicamente, eu vou tratar da questão da escolha do acesso vascular, né? Como é que a gente, frente a um paciente, a gente pode se orientar para ajudá-lo a escolher um acesso vascular. Um outro aspecto é como avaliar a performance, aquilo que a gente chama um acesso ruim ou um acesso bom, que a gente tem parâmetros para isso, eu trouxe para tentar ilustrar. O uso de heparina e alteplase em catéteres venosos centrais também é relevante. Assim, eu fiz uma revisão, a questão de uns 2 anos atrás, em função de uma situação relacionada, e o serviço aqui do Hospital de Clínicas está revendo isso desde então. E também, por último, a questão de infecções, né? Então, eu vou começar a transitar nesses temas agora, tomara que seja de interesse. Então, parece para ti agora, Fernanda? Ainda não. Parece? Ainda não? Tá. Então, deixa eu... Não, eu chamo meu filho ali de 13 anos, ele me avisa. O jeito, né? Pois é que...
Vocês não estão vendo nada? Ah, como é que eu compartilho? Eu estou com dificuldade de conseguir compartilhar. Ô, doutor, É, embaixo compartilhar tela. O senhor achou isso? A opção? eu já apertei na opção, mas não está. Bom, vou marcar tudo aqui. Aqui, ó. Acho que é agora. Deu agora, será? Não, ainda não, doutor. Puxa vida. Ai. Ah, não estou conseguindo compartilhar. Mas eu compartilho através do Zoom, né? É o Zoom que eu aperto ali e compartilhar tela. Correto. Ah, eu já fiz isso. Daí, daí aparece, Por favor. aparece um quadro branco com vários itens ali. Aí seleciona a opção que está os slides. Microsoft PowerPoint Unknown. Acho que é aqui. Abrir preferências do sistema. Não. A tela do... Tá pedindo para abrir preferências do sistema e deixa eu ver. compartilhamento de tela e vai aparecer a opção dos slides. E você seleciona ela. Mas é que tá pedindo no meu computador, eu tenho que lidar com preferências do sistema para autorizar. Ele tem que fazer isso. Eu tenho que fazer aqui. Autorização de tela está aparecendo para o senhor? Autorização de tela. Gente. Tem que apertar. Tá difícil aqui. Fernanda? Quer me mandar aula e eu abro o meu drive? Eu acho que sim. Ou um e-mail? Te mando um e-mail agora, tá? Tá. Manda no fernanda.colacchini@hospital de base, porque aqui não abre e-mail. Vou escrever aqui no chat. Tá. Então, tá. Muito bem.
Então, como eu falei, nós vamos tocar em alguns tópicos em acesso vascular. Eu não tenho conflitos de interesse nesse terreno, então podemos passar. Dirceu, deixa eu fazer essa apresentação novamente para ficar gravado. Eu começo, tá? Bom dia a todos. Desculpem o problema de TI. Está iniciando agora a nossa reunião de nefrologia aqui do Hospital de Base, São José do Rio Preto. E é com muita honra que a gente recebe o doutor Dirceu Reis, que a doutora Fernanda vai fazer a apresentação dos credenciais. Bom dia, doutor Dirceu Reis da Silva, médico do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, médico do Instituto de Doenças Renais de Porto Alegre, diretor do Departamento de Diálise da SPM, presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia e gestor da Unimed. Então, com muito prazer, temos aqui o doutor Dirceu e recebê-lo para apresentar a aula de tópicos em acesso vascular para hemodiálise. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Assim, é realmente honroso estar aqui com vocês e na presença da Fernanda, que é minha parceira em algumas iniciativas também, no departamento de diálise e tudo. Então, eu vou tratar, então, sobre tópicos em acesso vascular, propositadamente. Não é uma aula que dá um cenário completo do assunto, que é um assunto extenso, mas eu vou tratar de quatro temas dentro disso que me parecem relevantes para todo o público que a gente tem aqui. Então, o primeiro é um assunto dos mais relevantes, que é como escolher o acesso vascular, assim, frente a um paciente que se apresente renal crônico, com plano de diálise de curto ou longo prazo. O outro tema, assim, como avaliar a performance de um catéter, como é que a gente diz que um catéter é ruim, que um catéter está em condições de uso, e uso de heparina e alteplase, né, algumas características disso, algumas soluções, e também a respeito de infecções, que é um tema absolutamente preocupante. Então, a gente pode começar. Eu não tenho conflitos de interesse no assunto, né? Então, podemos passar. Então, pode passar. O acesso vascular, ele remonta à década de 20. Eu até não sabia disso, porque a gente sabe que a diálise começou, assim, para valer em torno dos anos 40, como as primeiras experiências, depois dos anos 60, assim, realmente com impacto mais na população, mas na década de 20 houve algumas primeiras tentativas com um modelo de diálise que acabou não indo para frente, né? Mas efetivamente remonta a essa época. E a gente, então, está tratando agora de acessos vasculares até alternativos ali. Então, mas a estrada é longa, assim. Nós vamos tratar do assunto como ele está hoje, né? Pode passar. Então, só para ilustrar, né? Na verdade, o início do programa de diálise americano, na década de 60, a gente tinha o shunt arteriovenoso externo, né? Que era um dispositivo que ficava à mostra do paciente até que ele não se tornava mais viável, daí tinha que migrar para outros pontos, e ele foi lentamente sendo substituído, então, na década de 70, com pleno uso, como a gente pode ver, pela fístula arteriovenoso de Brescia-Simino, e que é a radiocefálica, né? Com a ideia de fazer assim anastomoses termolaterais, né? Então, o acesso foi tendo uma certa diversidade quando começou a surgir as próteses e, por fim, os catéteres venosos centrais tunelizados, né? Que é o que hoje predomina na população americana, como a gente pode ver ali. Tá? Vamos passar. Então, o Censo Brasileiro de Diálise também dá conta de uma realidade diferente. A gente tem muito catéter de curta permanência no Brasil, a se comparar com outras regiões, e o catéter de longa permanência responde por 15% a 17% dos pacientes.
né? A prótese tem uma contagem pequena, né? E então esses são os dados até 2021 da sociedade brasileira. Pode passar. Então, que acesso eu posso ter para cada paciente, gente? Então, assim, o que a gente vive hoje é o uso das evidências e de uma prática baseada nisso. Então, a gente, quando está frente ao paciente, hoje, a gente diz, descrevemos cada tipo de acesso, né? A gente explica os acessos, ou pelo menos a gente tem em mente os tipos de acesso. A gente tem, claro, uma avaliação de prós e contras de cada tipo, tem expectativas quanto ao tempo de uso, quanto à taxa de complicações, e que alternativa se terá quando ele deixar de funcionar e a gente ter que usar outro. Então, a gente usa esse tipo de evidência para poder orientar os nossos passos, né? E, por fim, a gente individualiza as discussões com base nas evidências pelas características biológicas e clínicas do paciente diabético, paciente com doença arterial periférica, paciente com coagulopatia, né? Então, a gente tem uma falha de conhecimentos ainda, e tem ainda o apego a alguns padrões. Cada serviço até, na verdade, acaba tendo também padrões específicos. E, por fim, a gente integra tudo isso na prática, né? E na prática da indicação de acesso vascular, a gente integra essa evidência de pesquisa no plano do acesso vascular adequado para o paciente em particular. Esse hoje é mais ou menos o modelo que a gente utiliza na vida prática do nefrologista. Pode passar. A proposta mais moderna, que é vinculada a centrar no paciente as escolhas que a gente faz, então ela, de novo, ela pega as evidências que se tem, né? A gente agrega entre as evidências e a prática da indicação do acesso vascular, a gente em tese, está defendendo hoje a ideia de se apresentar as opções de acesso vascular como escolhas que são compartilhadas entre o médico e o paciente, a família. Então, de tal forma que isso já ficou evidente em estudos qualitativos também, em que se entrevistou pacientes assim. Estudos qualitativos não tem um N muito grande, assim, tipo assim, 15 pacientes, um estudo, outro tinha 10 pacientes, e eles entrevistaram longamente o paciente quanto às suas preferências. E de acordo com até a faixa etária, por exemplo, pacientes que são mais idosos, eles avaliam a questão por exemplo, sobrevida do acesso vascular lá pela décima prioridade, assim. Então, os pacientes têm muitas outras opções, como a liberdade para tomar banho, a liberdade para viajar, a comodidade do manuseio do catéter e da fístula. Então, essas opções elas passam a ser apropriadas no contexto da autonomia do paciente, de fazer uma escolha. Então, a gente tem que tentar dar um espaço para explorar os valores, as preferências e os objetivos do paciente com o cuidado que ele vai receber, né? E, por fim, daí a gente tem que integrar a evidência de pesquisa e as preferências do paciente no plano individualizado para ele de acesso vascular. Esse é o paradigma assim, mais moderno, que a gente está se capilarizando, né? Tá se embebendo aí com a patient center, né? com o cuidado centrado no paciente. Então, pode passar. Opa, desconfigurou. Quando eu mandei para ti, desconfigurou. Mas aqui, o que tá descrito nesse slide é que as patências são diferentes, né? O funcionamento desses acessos são diferentes. Aqui as linhas estão descrevendo o enxerto arteriovenoso, a fístula radiocefálica, deixa eu ver aqui. Já estão vendo aqui a radiocefálica está em verdinho, né? Então aqui elas se somam um pouco. Aqui realmente se diferencia aqui a fístula braquiobasílica aqui, que ela fica com patência inferior,
ela dá mais, tem mais problemas. A gente pode ver no slide seguinte também, pode passar. Aqui a gente vê que as complicações são diferentes de acordo com fístula, com enxerto e com catéter, né? Então, tanto complicações infecciosas como complicações não infecciosas. Importante destacar que a patência, né, a passagem livre de fluxo sanguíneo adequado, ele em cada demográficas, assim, por exemplo, a patência pode ser menor em mulheres, em idosos e em diabéticos. São grupos de risco para menor sobrevida e os desfechos desses acessos, em geral, considerando fístula, prótese e catéter, apontam que a fístula tem uma sobrevida melhor, com menos complicações, um enxerto, por sua vez, ele é um pouco menor em sobrevida e tem mais infecções, porque ele é um material protético, e os catéteres, então, eles têm uma pior performance nesses desfechos. Então, aqui eu estou mostrando então separado é a fonte é o DOPS, né, que é o Estudo Observacional Mundial. Pode passar. Então, a questão que se apresenta, as complicações do acesso vascular são mais frequentes em catéteres, são menos frequentes em enxertos, são bem menos frequentes em fístula. A gente chega a encontrar também que a mortalidade é diferente. A mortalidade de pacientes usando fístula ela é menor do que a mortalidade de pacientes usando enxerto, e que, por sua vez, é menor do que a mortalidade de pacientes usando catéteres. Interessante desse e tenta ver que grau de contribuição teria as complicações do acesso do paciente para essa mortalidade que se percebe maior, né? Então, na verdade, as complicações desses acessos, que são marcadores de mortalidade, elas não explicam a mortalidade aumentada. Provavelmente, o fato do paciente usar um catéter, o fato do paciente usar seja um marcador de morbidade e não em si seja o fator causal, né, o fator determinante daquela diferença de sobrevida, tá? Porque ela mesmo colocando no modelo 3 ali de avaliação covariada, a gente vê que mesmo incluindo ali complicações para cada acesso, ele não se modifica. Então, por isso que se chamou a atenção disso. Por exemplo, de uma fístula, em cima ali a gente vê uma maturação adequada, em que a camada média se espessa, fica mais espessa, fica resistente às punções, e o catéter, e naturalmente a fístula fica mais longa, né? Então, isso é uma maturação de sucesso, né? É o sucesso da maturação após a anastomose. E daí a falência desse acesso depois, ela em geral se dá por hiperplasia neointimal, né? Que é a camada mais interna, endotelial ali, íntima, que ela acaba se espessando progressivamente e determinando redução da luz e por fim, trombose do acesso. Então, esse é o trajeto de uma fístula que funcionou. Que não funcionar a parede quanto de inflamação, quanto de protrombóticos, quanto de fatores da parede vascular, assim, dos tipos celulares que não fazem a sua migração Isso pode ser alvo de tratamentos. Na verdade, existe a maturação assistida, que a literatura prevê, que é quando a gente, observando uma fístula recém-constituída, a gente intervém nela ao longo da maturação. Então, assim, se tem um ponto de estenose, a gente vai ali
e dilata. Se tem a tendência à trombopatia, a gente usa alguma estratégia a esse respeito. Então, é a maturação assistida, né? Então, na verdade, aqui eu estou descrevendo, então, os desfechos de uma fístula. Pode passar a próxima. Então, como eu falei, são momentos diferentes ao longo da evolução, tem fatores humorais atuando sobre tipos celulares diferentes. Então, isso aí é o que explica, por exemplo, que a gente tenha falências primárias em alguns pacientes, falências que são mais tardias em outros, né? Mas é um processo em pleno, é um processo em pleno desenvolvimento. Pode passar. E a falência de fístula pode ser caracterizada, assim, na prática clínica, como uma trombose precoce, que ocorre antes de 3 semanas. Ela por definição, é a trombose do acesso, né? Importante lembrar que tem literatura demarcando isso, que, por exemplo, fazer a diálise no mesmo dia em que se constituiu a fístula é fator de prognóstico ruim para aquele acesso. Então, tanto quanto possível, fazer a diálise antes, mandar o paciente para o bloco, aguardar, então, antes de fazer a próxima, pelos episódios de hipotensão que podem ocorrer. Então, falência de maturação. Então, é o segundo tipo de falência, que ocorre antes de 6 meses, e que é aquele acesso que não está adequado nunca está adequado para se colocar agulha, ou para se manter uma diálise, digamos assim, de alta eficiência, que é a diálise intermitente normal de ambulatório, né? Então, se refere mais à parede vascular e à sua incapacidade de remodelar. E a falência tardia ocorre após 3 meses, numa fístula que se maturou, mas ela sofreu, então, aquela hiperplasia neointimal, e que pode ser ao longo de todo o acesso, ou pode ser em pontos específicos, e isso pode ser alvo de intervenção, né, para tentar salvar o acesso. Pode passar? Então, aqui está pequenininho, mas assim, a escolha da topografia do acesso vascular, ela leva em consideração principalmente o início urgente ou o início planejado de diálise, né? A gente avalia o paciente, vê em que momento a gente está começando a planejar isso, se ele vai precisar para logo ou não, e se a perspectiva de diálise dele é uma perspectiva de curta duração ou de longa duração. Às vezes o paciente tem um doador já programado, às vezes o paciente tem uma situação de, por exemplo, querer passar para diálise peritoneal mais adiante, tudo. Então, por isso tudo se tem esse quadro que está descrito no CADOC recente, é um CADOC muito bom de ler, de 2019, bem atualizado. Então, o início planejado de acesso para um paciente que vai fazer diálise por alguns anos, mais de um ano, então a gente começa assim planejando, então propondo para o paciente a fístula radiocefálica ou um enxerto em loop no antebraço ou mesmo mais proximal ou uma fístula bracocefálica. Então são propostas assim que a gente pode apresentar para o paciente com uma preferência técnica, que seja essa ordem, mas, na verdade, o paciente tem que avaliar conosco as suas preferências também. Então, o início planejado de uma diálise que vai durar menos de um ano, por exemplo, pode ser rapidamente, então, um enxerto no antebraço ou uma bracocefálica ou um enxerto alto. Depois eu vou falar para vocês da questão do idoso. Então, o início urgente num paciente que vai fazer diálise por menos de um ano, ele pode ser diretamente um enxerto, né? Para poder em 15 dias já estar funcionando, ou mesmo um catéter venoso central. O início urgente com diálise de longo prazo, então tem que se dar um espaço também para a escolha de diálise peritoneal. Os pacientes têm que ser minimamente apresentados para a existência do método, né? Então, que vários pacientes escolhem, eu não sei qual é que é a cultura de cada lugar, assim, mas efetivamente, se a gente, um paciente que já está em acompanhamento e que recebe a opção da diálise peritoneal, muitas vezes ele, pelo menos se estima que 30%, 40% dos pacientes se inclinam por fazer diálise peritoneal.
elegíveis, né? Então, ali tem as opções e, por fim, o paciente que tem esgotamento vascular e que tem uma perspectiva de mais longo prazo, então ele pode considerar uma fístula arteriovenosa ou enxerto em membro inferior ou aquelas modalidades novas assim que já estão surgindo. Pode passar. O acesso distal sempre preferencial ao proximal, né? Sempre quanto mais distante, melhor, para poder poupar pontos de futuro acesso, né? Seguinte. Sempre preservar a rede vascular e, por fim, a extremidade não dominante preferida à dominante, para o paciente ficar confortável na hora da diálise, poder ter o seu braço dominante livre para folhear um livro, uma revista, um jornal, ou comer o seu lanche, tudo, ter ele livre, né? Mas isso aí a gente tem que fazer um certo ajuste para quando as opções são equivalentes para os dois braços, né? Claro que se o paciente tem uma opção melhor no braço dominante, a gente vai ter que levar em consideração isso. Pode passar. As indicações de catéter venoso central no curto prazo, né? Então, assim, tunelizado, em geral se fala de tunelizado, né? Então, catéter não tunelizado é para o paciente que precisa menos de 2 semanas, nós estamos falando até de um paciente agudo, né? Então as opções ali podem ser para qual é o paciente que vai usar um catéter tunelizado. Então, um paciente que tem fístula ou enxerto implantado, mas inapropriado para uso. O prognóstico de um paciente que coloca, isso é interessante que já tá estudado, assim, o prognóstico de um paciente que inicia a diálise hoje, só com catéter, ou com fístula, ou com uma fístula constituída, mas não em uso, mas com catéter, o prognóstico desse paciente com catéter, mas já com acesso constituído, ele é melhor do que o paciente que entra só com o catéter. Então, assim, a precocidade com que se faz, mesmo que seja, sob o ponto de vista de evitar o catéter, de não consiga obter, isso é importante destacar, tá? Então, pacientes, por exemplo, com rejeição aguda de transplante, outras complicações vindas do transplante, isso é importante, já bota um catéter tunelizado mesmo. A diálise peritoneal com necessidade de interrupção temporária, por exemplo, peritonites graves que levem à retirada do catéter, fúngica, ou paciente com hérnia que tenha que ser corrigido, tudo isso são opções, são indicações. E o doador vivo com menos de 90 dias, daí põe o catéter e aí prepara o transplante. Tá? A seguir, indicações de catéter venoso central em prazo longo, né? Ou indefinido. Então, acesso tunelizado, então é o paciente com esgotamento de acesso vascular, o paciente que tem quando tem preferência, né? Da qualidade de vida com um acesso constituído de artério venoso, né? E que leva em consideração os objetivos de vida. Uma coisa não incomum que a gente ouve falar, parece que é meio anedótico, né? Mas não é anedótico, é o medo de agulha, né? Medo de agulha, acho que todo mundo já deve ter tido um paciente assim, mas nessas entrevistas qualitativas, eles chegam a pontuar ali 30% dos pacientes que fariam a opção por um catéter para evitar o acesso arteriovenoso. É bem relevante, assim. E os pacientes que optariam por um catéter chega a quase 50%, né? Por variadas razões, né? Então, assim, o paciente que tem estimativa de sobrevida limitada e a ausência de opções, né? Para a criação de um acesso arteriovenoso. Pode passar? Então, tocando nesse assunto que são os mitos a respeito de acesso vascular. Então, é interessante, são 5 mitos assim que estão começando a se descaracterizar no assunto de acesso vascular. A sobrevida de fístulas é melhor do que aquela dos enxertos. Na verdade, todos os estudos que mostram que fístula dura mais do que enxerto, elas não levam propriamente em consideração o fato de que a gente tentou uma fístula naquele paciente que teve enxerto. Se a gente escolhe fístula e avalia essa evolução
com a estratégia de intenção por tratar, né? Então, na verdade, a sobrevida ela é semelhante, né? Se a gente incluir as fístulas que não maturaram. E a maturação assistida que eu mencionei, que é quando a gente faz intervenções invasivas ao longo da maturação, ela leva, sim, a uma sobrevida secundária mais curta. Então, a sobrevida de fístulas ser muito mais longa de prótese é algo que está sendo descaracterizado. O custo das fístulas seria menor do que dos enxertos. Na verdade, se a gente avaliar de novo, da mesma forma que a gente indica uma fístula e esse paciente fosse avaliado sob essa perspectiva, ele teria um custo maior, porque a gente acaba fazendo intervenções e essa fístula acaba falhando, e daí depois gera um outro procedimento vascular, etc, etc. Tá? A fístula no antebraço é melhor do que a fístula alta. Isso também deixa eu só... Isso também é discutível, porque as taxas superiores de maturação da fístula alta, né? A falha da maturação das fístulas ocorre primariamente por hiperplasia neointimal acelerada. Na verdade, não, né? Na verdade, são as duas coisas. Na falha de maturação, nessa fase mais inicial, a hiperplasia neointimal ela é responsável pela falência tardia, principalmente, tá? E os catéteres são causa predominante de morte, né? Na verdade, eles são marcadores de morbidade mais do que os causadores por infecções ou por qualquer outra complicação, tá? Então, esses são os mitos e fatos a respeito do acesso vascular. Vamos passar. Então, como avaliar a performance do acesso, tá? Então, passando ali, a gente olha que a gente pode monitorar o mais recomendável. Esse artigo ali está excelente, ele é de 2011, já faz 11 anos, mas ele descreve formas de avaliar que as unidades podem fazer gestão do seu acesso vascular. Isso é uma recomendação muito boa, que é que cada unidade de diálise tem alguém responsável por olhar esses acessos. Assim. Na nossa unidade, a gente tem... Podia ser bem melhor, mas assim, na verdade a gente tem um quadrinho ali onde a gente bota os pacientes que estão aguardando acesso, assim, o vascular vai lá, tem um trânsito, a gente tenta fazer um pouco de gestão disso, né? Mas a forma de avaliar ao longo do tempo seria a melhor maneira seria a medida de fluxo de sangue. A gente vai aumentando o fluxo de sangue até obter uma pressão arterial pré-bomba, né, de 250 negativo, né? E a gente, com 5 minutos de sessão, a gente liga o paciente, 5 minutos depois vai aumentando até chegar, né, e a gente olha o fluxo de sangue. Esse fluxo de sangue é anotado e é acompanhado. Então, assim, se ao longo do tempo o fluxo de sangue que o paciente obtém com aquela pressão, ele for reduzindo, ele é um parâmetro de performance do catéter, de qualidade do fluxo que ele oferece para o procedimento. Daí tem os outros parâmetros que são legítimos de fazer, assim, talvez não sejam tão padronizados quanto esse primeiro, mas a queda do fluxo de sangue para menos de 300 ml minuto na primeira ou na última hora, uma adequacidade assim vista pelo KTV, a princípio o parâmetro mais consagrado, abaixo de 1,2, e a pressão pré-bomba que começa também a visão ao contrário, né? A visão de olhar a pressão pré-bomba e a pressão venosa como parâmetros de acompanhamento. Mas daí a gente pode usar, por exemplo, 250 ou mesmo 200. Aqui no Sul, a gente tende a usar 200 como parâmetro de pressão, né? Pode passar? Então, como eu falei, a gestão ela tem que ser permanente, ela tem que ser interdisciplinar, envolvendo enfermagem, envolvendo médico nefrologista, envolvendo vascular, né? E com critérios definidos de alarme. O momento em que, por exemplo, a enfermagem chama o médico para, olha, vamos estudar esse caso aqui que está tendendo a deteriorar. Isso tem que estar bem definido, tá? Pode passar? E a disfunção do acesso, então,
a visão mais clássica assim, que a gente pode colocar é a inabilidade de obter esse fluxo de sangue de 300 durante os primeiros 60 minutos, apesar de pelo menos uma intervenção. Então, a gente faz uma intervenção e se não conseguir, aquilo é caracterizado como disfunção de acesso. Isso eu coloco isso porque na literatura essa é a definição que mais é usada, né, para dizer se o catéter está disfuncional. Tá? E atenção para catéter de longa permanência que tenha maior calibre. Existem algumas opções que são de calibre um pouco maior e que daí a percepção de fluxo de sangue de 300 talvez não seja adequada para esses catéteres, né? Pode passar. Então, agora, a respeito do LOC e coagulação sistêmica. Tá? Então, a gente utiliza normalmente solução concentrada de heparina no lumen do catéter. Assim, a gente utiliza, por exemplo, no nosso meio aqui, 5.000 unidades por ml. A gente preenche os lumens naquele volume que está descrito no catéter, né? E a gente tem alterações de prova de coagulação bem definidas, assim, em pacientes em uso de LOC de heparina, que é o mais comum, né? Pode passar. Aqui a gente observa, por exemplo, se a gente colocar o LOC de 2 ml em cada via, né? A gente vai ter um TTPA pré-LOC, que está descrito ali, de 1.1 a 1.5, e a gente tem um TTPA pós-LOC de 3.75 ou mais. Então, um paciente incoagulável por algumas horas depois do procedimento, pela simples colocação da heparina na via. E o LOC, pela medida do lumen, ele dá uma anticoagulação inferior, mas ainda presente, né? Suficiente para a gente recomendar que não se faça procedimento invasivo nenhum, né? Depois de se preencher os lumens. Pode passar? E isso se dá principalmente pela mecânica de fluidos assim no interior do catéter. Quando a gente infunde a solução, então a gente tem uma onda que ela é mais se adianta no ponto central do lumen, e daí ela leva então aquele conteúdo de heparina principalmente na porção mais central da luz do catéter, né? E a gente pode ver ali a anatomia do catéter, que ela tem os orifícios da via arterial, eles são laterais, então quando a gente preenche até o fim da via arterial, que em geral é um pouquinho menor, né? Ela tem ali um volume de preenchimento um pouco menor. Quando a gente preenche, a gente naturalmente ultrapassa o primeiro orifício, o segundo orifício, e isso permite que um pouco da heparina ganhe o paciente. E, por fim, aquela porçãozinha final ali, que é exclusiva da via venosa, que tem só um orifício ali embaixo, né? Então, por isso que, na verdade, a gente acaba tendo extravasamento. Pode passar? Aqui tem uma forma visual de se ver ali, que botando azul de metileno, né? Então, se vê que realmente extravasa, né? Extravasa e isso é indiscutível. Então, por isso que a gente tem que tentar fazer o procedimento bem no volume que está previsto pelo fabricante. Pode passar? Então, eu só vou mostrar para vocês um negocinho que eu acho que é transformador, assim, pelo menos faço ainda plantão num horário que é posterior ao horário em que os colegas põem permicate no centro cirúrgico ambulatorial. E daí tem ali os 2, 3 pacientes sangrando durante o meu turno, assim, faz parte das minhas atividades ir lá, ou pelo menos fazia parte, ir lá na verdade, acalmar todo mundo, né? Porque, na verdade, a gente faz medidas tão conservadoras quanto possível, assim, comprimindo ali, porque o paciente está sangrando na ferida operatória do permicate. Mas a gente pode melhorar isso aí. Vamos passar? Então, 2 estudos examinaram a possibilidade da gente preencher o lumen do catéter com solução diluída de heparina. Então, tem essa Universidade de Wisconsin que avaliou catéteres tunelizados implantados por nefrologista, né? Eles têm um amplo registro disso e tinham muitas complicações hemorrágicas após os implantes, né?
Então, se passou a usar, tentar usar, assim, uma solução de 1.000 unidades por ml. Pode passar? Então, se separou ali a possibilidade de fazer heparina altamente concentrada versus a heparina pouco concentrada ou citrato, né? Então, as complicações que foram medidas assim foram admissão em CTI, transfusão ou admissão hospitalar de paciente que era ambulatorial, né? E pacientes que não necessitaram disso, mas que tiveram sangramento também foram contados. Então, foi 143 pacientes, 52 pacientes com heparina concentrada e 91 pacientes com heparina diluída ou citrato. Pode passar. Então, a gente vê ali, então, as variáveis, né? Então, assim, complicação hemorrágica maior, ela ocorre em 7,7% do grupo que usou heparina altamente concentrada e em nenhum paciente que foi diluído, né? Ou citrato. E ali também, até a composição de ambas ali foi diferente, com P significativo. Pode passar? Então, na Universidade do Alabama também reuniu 5 centros de diálise, em torno de 150, 120 pacientes, 25% deles são pacientes dependentes de catéter, então eles utilizaram heparina diluída também em unidades. Tá? Pode passar. Então, aqui as características dos pacientes eram semelhantes, né? Pode passar. E o achado, ele se repete, né? Então, por exemplo, ali, a gente encontra ali que não teve diferença entre performance e sobrevida dos catéteres. Pode passar. E aqui, por exemplo, a sobrevida do catéter está bem superponível uma à outra, né? Então, bem fácil de reconhecer isso. Então, pode passar. E o custo também é um custo diferente, né? Então, na verdade, o custo ele acaba sendo maior no grupo que complicou mais, que é o grupo da heparina que a gente vem usando, na verdade, na maior parte dos lugares, né? Então, pode passar? Então, essa aqui tem uma meta-análise assim, que avalia isso e reconheceu o mesmo fato. Assim, dose baixa de heparina reduziu sangramentos, reduziu infecções relacionadas a catéter e não impactou na disfunção, sobrevida e incidência de oclusão. Tá? Pode passar. Então, importante lembrar, então, por fim, que o lock de heparina altera as provas de coagulação nas horas subsequentes. A utilização de heparina 1.000 unidades por ml, que a gente até tem a solução, mas se a gente não tiver a solução na hora, é 1 ml de heparina de 5.000 unidades, mais 4 de soro. Usar como lock de catéter não determina pior sobrevida ou disfunção do catéter. E tem mais ocorrência de sangramentos maiores na heparina altamente concentrada. Pode passar? Então, o uso de alteplase, só para não deixar de mencionar, tem que estar disponível nas unidades, nas unidades que tenham pacientes com catéter venoso central tunelizado. Ele objetiva a lise do trombo intraluminal. Ele também desmancha catéter, até mesmo aqueles coágulos que ficam mais aderidos à ponta ali, mas é menos consistente. Então, ele pode ser usado em protocolos de instilação única, assim, que se vai devagarinho, né, infundindo com seringa, menor de 60 minutos. É o tal do protocolo de alteplase que a gente usa nas unidades. Pode ser por uma perfusão lenta de 3 horas, o resultado de patência ali é superior, mas um pouco. E o lock de catéter, que a gente pode deixar o paciente com alteplase de um dia para o outro, né? Tem tentativas também na literatura de usar lock de catéter meio que permanente, assim, tipo, deixar... Mas isso torna o custo meio proibitivo, assim. A gente utiliza aqui no serviço do Hospital de Clínicas
os seringas que são diluídas no setor da farmácia, e daí a gente pede a seringa com o volume de 2 ml e aplica no volume desejado, tá? Pode passar. Então, por fim, a questão das infecções em acesso venoso central. Pode passar? Então, é relevante, é uma questão de tempo no paciente que usa catéter venoso central, ter catéter de longa permanência, né, ter infecções. Então, a gente tem que estar habituado em tentar resolver da melhor forma. Pode passar? É comum, então, que os pacientes tenham, às vezes, mais de uma infecção na sua trajetória, né? Então, a gente pode ver aqui que o paciente que tem uma infecção só, 56%, mas 24% deles tem duas, né? 12% deles tem três, e então a gente tem que lidar também com esse fato e também tentar discernir quando a gente deve tirar o catéter em favor de um novo acesso, né? Catéter ou não, né? Pode passar. Hospitalizações, né? Se a gente for olhar ali das várias infecções ali que são relacionadas a hospitalizações no paciente renal crônico, a gente pode apertar mais uma vez, a gente vai encontrar que as infecções por acesso são as que explicam a maior parte delas, né? Então, pode tocar mais uma vez. Então, a gente encontra ali, então, a percentual e a percentual de infecções que determinam a hospitalização, né? Pode passar. A via de contaminação, ela pode ser tanto extraluminal quanto endoluminal. O catéter de curta permanência, ele é frequentemente infectado pela via extraluminal. Quanto mais fixado ele tiver, quanto mais estreito tiver, até com a forma de a gente abrir a pele ali para colocar o catéter, a forma que a gente, por exemplo, não precisa sempre usar o dilatador maior, né? A gente pode usar o dilatador menor e tentar passar o catéter, ele fica mais abraçadinho nos tecidos. Técnica séptica, claro, cobrir o paciente com campos e fazer antisepsia adequada com clorexidina 2% ou outra. Principalmente ao manuseio, né, da enfermagem, e isso é importante. Então, mecanismos de transmissão, tanto relacionados ao ambiente quanto ao dispositivo, né? Então, pacientes que tenham má higiene, por exemplo, que sejam que o manuseio de enfermagem, principalmente, tenha alguma fragilidade, tudo. Relacionado ao dispositivo tem a ver também com materiais, né? O próprio material com que o catéter é feito, ele tem alternativas que tentam mostrar menor incidência, né? Agentes etiológicos são variados, tem os característicos de pele, os característicos de água, né? E que podem contaminar o nosso catéter. E o biofilme, que é uma questão de tempo para se formar e que a gente tem Pode passar. Eu fiz um levantamento dos germes existentes no nosso hospital, tá? Que é mais ou menos o que tem na literatura. Assim, cultura negativa ocorre. A gente está falando aqui, é importante lembrar, assim, nós somos um hospital terciário que atende principalmente o Sistema Único de Saúde, que atende várias unidades de diálise. Pode bater a nossa porta e precisar de atendimento. E daí, o que acontece é que os pacientes, às vezes, já são tratados na unidade, chegam para nós, então a gente coleta os culturais como rotina, mas às vezes as culturas são negativas. Isso é um fato. E, de qualquer maneira, sempre vai ter um percentual assim de cultura negativa, que tem que ser alvo de política, né? Como é que está os gram-negativos
e mesmo fungo, né? Então, a gente tem ali as taxas, né, de cada um. Então, pode passar. A taxa de cura ela é diferente de acordo com o germe, então, principalmente, né, o Staphylo aureus, que tem uma proposta de tratamento um pouco mais longa também. Pode passar. Então, vários fatores de riscos associados, assim, sobrecarga de ferro, é bom lembrar, imunossupressão, né? A topografia de catéter venoso central, a história prévia de bacteremia. Então, tudo isso tem que ser lembrado, assim. Esse capítulo que está descrito embaixo, que é da onde eu tirei os fatores de risco, é um capítulo muito bem escrito, assim, é de um grupo de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e descreve direitinho, assim, o passo a passo. Eu recomendo dar uma olhada. Pode passar. Quadro clínico. Então, a gente tem 3 tipos de categoria diagnóstica: a infecção do orifício de saída, as infecções de túnel e as bacteremias relacionadas ao catéter com um efeito sistêmico mesmo, né? Então, ali, o orifício de saída, em geral, é a hiperemia, secreção, dolorimento e até 2 centímetros em volta do ósteo, né? Pode dar febre, pode dar uma drenagem de secreção que a gente venha a coletar. A infecção de túnel, então, que a gente acompanha no túnel tunelizado, a gente felizmente vê pouco, desde que o catéter a gente dê o tempo necessário para os tufts se integrarem nos tecidos, né? Então, isso em geral, condena o catéter, né? Pode passar. Isso aqui é muito importante a gente lembrar, porque as bacteremias, assim, quando procuradas, pesquisadas sistematicamente nas unidades, a gente encontra um certo número de pacientes que não tem calafrio e não tem febre e que tem bacteremia, tem hemocultura positiva. Então, a gente pode ver ali que de um total de casos de 184 casos, a temperatura maior do que 37,8, com tremores em 53%, 53 casos, né? Que daí a gente está falando ali de 29, está em vermelhinho ali na pizza, à direita, e pacientes que tenham, por exemplo, só tremores, 33%, todo mundo está acostumado a coletar, tá bem? Que tenham só febre, ali 18%, febre de origem indeterminada, e por fim a gente tem ali 20%, pode tocar mais uma vez, a gente tem 20% de pacientes que têm outro tipo de situação, mal-estar, náusea, e que podem ter bacteremia. É importante a gente lembrar disso para a gente ter uma baixa limiar para coletar, né? Então, chama atenção para isso, né? Tá? Então, só 47% dos pacientes tiveram febre. Aqui também, ó, ali 35% dos pacientes tiveram febre. Vamos passar. Então, esperar pela febre não faz muito sentido. Diagnóstico. O diagnóstico se faz por frasco de hemocultura em aerobiose, o volume é 10 ml que se coloca nos frascos, salvo se o fabricante disser diferente. Os fungos crescem nesses frascos, então, em geral, é adequado. O momento da coleta é sempre que tem sintoma, febre, calafrio, ou, né, como a gente falou, qualquer sintoma, na verdade, poderia ser alvo disso, e a aplicação do antibiótico logo depois da coleta das hemoculturas, tão rápido quanto possível, não precisa, de preferência, nem esperar o final da diálise. Coletas simultâneas, né? Em geral, são simultâneas, então se coleta se o paciente chega na unidade com esse quadro, sem estar ligado na diálise, a gente coleta do hub e coleta do periférico. Se a gente está durante a diálise, a gente coleta da linha e coleta acho que a gente pode apertar mais uma vez que vai aparecer ali direitinho, né? Durante a diálise do hub venoso e do circuito, né? A gente tem uma coleta do catéter e uma coleta do circuito, tá? Então, e fora da diálise ali, mais uma vez. Então, o acesso vascular é periférico, tá? Pode passar? Então, aqui a gente tem um estudo muito elegante, muito bem feito, que é feito por um grupo
que se preocupou em coletar de todos os pontos sistematicamente para poder avaliar qual seria o melhor ponto de coleta, né? Então, pode tocar, assim, mais um... Eu adoro animação, né? Daí fica... então, a gente vê ali culturas positivas, assim, tanto na veia periférica, no hub arterial, hub venoso, no circuito, né? Então, importante descrever que os renais crônicos têm dificuldade de coletar o acesso periférico, então 52 tentativas, sucesso em 75%, não houve dificuldades em 58%, mas houve dificuldade em alguns, e tem maior taxa de contaminação. Eles até tiveram um comitê, nesse estudo, um comitê externo, para avaliar o que era contaminação, o que não era, e, a princípio, os pacientes que fizeram as coletas de sangue periférico, elas tinham maior taxa de contaminação do que as demais, né? Então, hoje, pode passar a seguinte, hoje, coletado da linha é absolutamente validado pela evidência que se tem de equivalência com o acesso periférico no paciente que está em programa durante a sessão, né? Então, o tempo de positividade ele é muito valorizado, né? A gente sempre pensou assim, eu vou coletar do catéter e eu vou coletar da veia periférica. Se crescer no catéter com mais de 2 horas do tempo necessário para esse isolar do periférico, se tiver mais de 2 horas, a gente caracteriza, desculpa, se crescer 2 horas antes no acesso central, a gente entende que o catéter esteja infectado. Na verdade, esse aqui é o estudo que identificou esse tempo de positividade. Esse tempo de positividade ele foi feito só para catéteres venosos centrais, num hospital dedicado à oncologia, que na verdade tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, mas são catéteres finos, né? São catéteres de paciente oncológico, não são catéteres com um calibre maior, em que provavelmente haja um pouco de diluição da carga microbiana, né? No meio daquele sangue que a gente aspira. Então, não se tem, assim, evidência, nunca se testou para catéter de diálise. Isso é uma crítica que se faz ao uso disso, mas também não se tem nada em contrário, né? O que se tem, agora passando o próximo, o que se tem de fato é que o tempo para positivar ele é variável conforme os germes e ele é variável, tem muito desvio padrão, assim, alargado com relação às vias, ao acesso periférico, né? Então, a gente tem muita dificuldade, assim, de poder ter um número, assim, para ajudar nas decisões. Mas, efetivamente, se coleta, sim, eu acho que é a melhor forma de se coletar na ausência de evidências melhores, tá? Então, pode passar. O manejo, então, vou passar rápido aqui, eu acho que provavelmente os serviços têm os seus protocolos, né? Infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, ela pode ser complicada ou não complicada, né? Então, ela é complicada quando ela não tem evidência de melhora após 3 dias de tratamento ou tem evidência de infecção metastática, infecção à distância, né? Infecção não complicada, em geral, se usa 2 a 3 semanas de antibiótico terapia e lock de antibiótico, que é o mesmo antibiótico sistêmico, né? Se usa o mesmo antibiótico no lock do que nas doses de antibiótico. E 4 semanas de antibiótico terapia e lock para Staphylo aureus ou MRSA, né? E daí, o outro, quando é se usa 6 a 8 semanas de antibiótico terapia dirigida. Pode passar? Aqui a questão de manter o catéter ou não manter o catéter, né? Então, quando a infecção ela é complicada, em geral, a gente acaba trocando o catéter. A gente troca por guia só naquela situação de esgotamento vascular e que o paciente está estável, né? São características que a gente pode vir a coletar por trocar por guia. E, no geral, assim, um paciente com catéter tunelizado, numa infecção não complicada, se mantém o catéter, se trata aquele período que a gente já descreveu e se faz lock terapia. Tá? Pode passar?
Então, motivos para remover imediatamente o catéter é a instabilidade hemodinâmica ou sepse severa, infecção metastática, assim, ali estão alguns exemplos, né? Endocardite é clássico, osteomielite, artrite séptica, abscesso epidural e não esquecer da discite, né? Discite, que também é um achado eventual. Infecção de sítio de saída ou tunelite também condena o catéter. Né? Pode passar? Se necessita diálise de urgência, então, qual é a prática mais usual? A gente dialisa o paciente, a gente faz uma diálise mesmo com aquele catéter que a gente decidiu tirar, termina a diálise, retira o catéter tão logo quanto possível, e se tem ali um tempo sem necessidade de diálise, que pode ser 1, 2, 3 dias, ou 4 dias, às vezes o paciente tem função renal residual, então daí a gente tem mais tempo para botar um novo catéter. Isso é importante porque existe uma taxa de reinfecção decrescente à medida que a gente tem maior intervalo entre esse momento de tirar o catéter infectado e de se colocar um catéter novo. Então, de tudo isso sob tratamento antibiótico sistêmico. Né? E também verificar se tem sítios alternativos para acesso vascular imediato. Né? Pode passar? As decisões sobre antibiótico, de acordo com o germe, né? Isso vai muito também da característica local, e daí serviços grandes como os nossos, assim, eles podem ter uma avaliação anual do perfil e que permita orientar melhor os nossos esquemas empíricos, né? Então, isso aqui a gente já pode passar, porque não... Tá? E, em geral, o empírico, né, a vancomicina é mais um agente que haja sobre Gram negativo, né? Tá? A prevenção, por fim. Então, assim, na unidade, como é que se previne? Reduzir o uso de catéter, né? Na verdade, tudo que é protético, né? Mas, assim, principalmente catéter. O bundle para implante do catéter, o rigor, assim, no segmento, treinar os profissionais no início sobre a característica, sobre a rotina do serviço a respeito disso, lavagem da fístula antes de ser usada, né? Lavagem das mãos como uma rotina nos 5 momentos de contato com o paciente, né? Exame rotineiro do sítio de saída do catéter, sempre descrever na evolução da enfermagem quando ela troca o curativo na diálise. Desinfecção, tem agentes recomendados para isso. O manuseio do acesso com campo, higiene de mãos, luvas e máscara. E o scrub de hub, né? Que é fazer 15 segundos ali, ou 10 voltas ali, com clorexidine no hub, para poder, antes de cada manuseio, antes de cada conexão, a gente poder fazer a antisepsia daquele local, que é o local mais importante. Né? Vamos passar. Existem padrões institucionais de taxa de infecção que são atribuídos a instituições com performance excelente nesse aspecto ou mais frágil, né? Então isso pode ser alvo de desenvolvimento de cada organização, tá? Passando. Só isso, então. Muito obrigado. Obrigada, Dirceu. Acho que você não ouviu as palmas. Tava... Ah, é? Bater de novo. Não, são os queridos. Não, muito obrigado. Mas não, é que eu até me perdoe não ter sido uma aula tão assim catedrática, assim, mas eu acho que tem que pegar os focos que são assim, digamos, reveladores assim do novo pensamento assim na nossa área, que a gente possa se refletir, né? Então a minha ideia era mais a inquietar, né, do que qualquer outra coisa. Excelente, muito boa a aula, muito esclarecedora. Para mim, eu aprendi muito. Ela vai ficar gravada no YouTube, vou assistir novamente, vou passar para a equipe da diálise. Muito obrigada. Vamos agora abrir para Tá bom.
Agora está abrindo. Não. Adorceu no Horácio Ramalho, quando no início das aulas aqui, sugeriu o seu nome, claro que nós não somos na mesma geração, né? E porque acompanhei já seu trabalho no Rio Grande do Sul, e Rio Preto tem uma conexão grande com o Rio Grande do Sul. Desde a Noêmia Goldreich, várias vezes aqui, fora o transplante humano, o Walter Garcia, inúmeras vezes, o chefe da PUC, né, foi orientador também, domingo, Ávila. Então, só na área de diálise que eu me lembro, eu até lembrar aqui, não me lembro ninguém do Rio Grande do Sul que tem uma conexão conosco aqui, então está aberta essa conexão. Eu fico feliz também por essa, não só pela sua qualificação que eu sugeri, porque você também tinha um trabalho com as unidades do Rio Grande do Sul que são totalmente diferentes do Brasil, são unidades pequenas, né? Se distribui todo pelo Estado, então tem uma característica diferente dos outros locais, outros estados, pela sobrevivência, pela dificuldade, o número de pacientes, né? E, então, isso que eu queria cumprimentar pela aula, esse preâmbulo que eu estou falando, e a importância de participar, ser como presidente da Sociedade Gaúcha, diretor do Departamento de diálise. Eu, o Dr. Mário, já participamos muito das entidades. E nós incentivamos hoje os nossos nefrologistas a participar das entidades. Tanto é que a doutora Fernanda está na diálise, a doutora Aninha está de jovem nefrologista, o Rodrigo está de medicina de clínica nefrológica, o Hermes de Lira, a Maria Alice de titulação de ensino, os outros vão participar também. Porque além de ter essa importância de participação na entidade, como nós fizemos no passado, né? Vai conhecer pessoas, como você, Fernanda, você falou tanto aí. Se conhecer, eu podia entrar e participar, senão, e ter essa experiência nacional, trocar informação com todo mundo. Então, obrigado pela aula, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você que é o diretor do departamento, e aí, vocês, por que não entra no questionário da SPN? Uma pergunta: como é que você iniciou o programa de diálise? Com acesso ou com catéter? A gente só consegue ter essa resposta. Por que não entra? No censo? No censo brasileiro, né? A gente consegue ter o número de pacientes em diálise, catéter, enxerto, mas não consegue saber como que eles começaram. A gente pressupõe, mas não temos esse dado. E uma pergunta simples, só para acrescentar. Então, fica a sugestão aí, se vocês conseguirem acrescentar essa pergunta no Censo Brasileiro de Diálise, para mostrar a dimensão e a importância do acesso no Brasil para todos os nefrologistas. Nós estávamos vindo aqui para a sua aula, estava passando visita, e nós tínhamos dois casos lá totalmente oposto. Um paciente de 12 anos de hemodiálise com uma fístula única, coisa rara. E, ao mesmo tempo, uma outra paciente, 10 anos de diálise, sem acesso nenhum, zero. Desesperada para a gente achar algum acesso para dialisar essa paciente. Então, acho que o acesso como você disse aqui, é fundamental. Não adianta ter uma equipe médica excelente, um aparelho ótimo, uma unidade maravilhosa, uma água super pura, se não tiver um acesso adequado. E tem que ter todo esse rigor do acesso. E a gente discute muito sobre esses acessos, principalmente os acessos temporários. E são causas de morbidade e mortalidade desses pacientes. Você mostrou alguns dados aí, mas nós temos vários outros também mostrando a importância desse acesso. E o rigor de todo o protocolo, e cumprir ele, tem que tirar esses catéteres, ou mudar antibiótico completo, buscar uma alternativa, senão o impacto deles no nosso paciente vai ser muito, muito ruim. Então, obrigado pela sua presença, eu acho que está aberta a conexão agora dialítica para o Rio Grande do Sul, né? E muito bom, parabéns pela aula. Não. Obrigado. Eu posso dizer que eu sou... é uma situação até não tão comum, assim, eu sou
fruto na minha trajetória, assim, de alguns anos de nefrologia, assim, sou fruto dos 3 centros principais, assim, de Porto Alegre. Porque, na verdade, eu fiz formação na Santa Casa, me orgulho muito disso, assim, tanto graduação quanto residência. Depois fui para o interior do estado e fiz mestrado na PUC. Convivi, meu orientador era o Dr. Domingos, de quem eu tenho muito apreço. E todos lá, o Poli, que é o atual chefe, todo o grupo. E agora eu sou integrante do Hospital de Clínicas, que é também um grande hospital, né? Então, na verdade, essa turma toda, ela faz parte da minha vida, né? Assim, muito grato por todos. E a questão da pergunta para o censo, eu vou dirigir essa pergunta para o grupo. Acho que é pertinente mesmo. Isso já tem sido colocado por outros colegas. Acho que vamos aproveitar o momento assim para o próximo censo, ver se isso tem condições. É porque as unidades também elas se intimidam quando tem perguntas para as quais eles não estão organizados para preencher, né? Então, alguns softwares têm isso já no sistema, que se for preenchido ao longo do tempo, esse dado está disponível, mas alguns outros não, né? Então, eu acho que isso aí certamente vai ser discutido, mas eu não consigo antecipar assim, a posição deles. Mas vou encaminhar. Doutor, obrigada pela aula, primeiramente. E a minha dúvida é uma questão prática em relação ao acesso vascular, que foi gerada durante um atendimento. É uma paciente que era portadora de uma fístula e que estava tinha iniciado recentemente uma atividade na academia e estava com dúvidas sobre quais exercícios poderiam ser feitos ou não, por ela ser portadora de fístula. E aí a minha dúvida é em relação a isso, quais são os exercícios que são contraindicados para quem é portador. Eu não estou ouvindo. Paciente. Eu não consigo. Fala um pouquinho mais devagar só, eu acho que eu não consegui. Tem um pouco de eco acho que a sala tem um pouco de eco, não consigo. É uma paciente, uma dúvida sobre uma paciente que é portadora de fístula arteriovenosa e tinha iniciado recentemente a atividade no exercício físico na academia. E estava com dúvidas sobre quais exercícios seriam contraindicados. De exercícios físicos em academia? Isso, paciente já transplantado. O que ela poderia ou não fazer de atividade, qual o máximo de peso que ela poderia pegar. Tem fístula. Fístula funcionante. Baixa. A gente tem muito temor de fechar uma fístula a gente reluta, né? Em geral, os transplantadores esperam ali em torno de 2 anos e com creatinina bem normal, assim, sem nada que ameace, né? Mas também tem o outro lado de que o fato de ter uma fístula de alto débito, principalmente uma fístula braquiocefálica ou braquiobasílica, ela, em geral, dá alto fluxo e dá menos capacidade de resistir a exercício físico, né? Dá um certo quadro de hiperfluxo sistêmico, né? Então, na verdade, isso pode ser bom de interromper, dependendo do caso a caso, né? Mas o exercício que eu acho que a principal questão é monitorizar o acesso e a condição física do paciente para ver se o exercício que ele vem a adotar, ele pode fazer isso em escala progressiva, ele não venha ali causar piora desse hiperfluxo. Então, ou por alguma medida de tamanho ou medida de fluxo, né? Eu não seria tão, digamos assim, assertivo porque não tem nada de evidência para documentar isso, mas eu iria olhar para a fístula com frequência, assim, no sentido de evitar qualquer deterioração, né? Não sei se eu fui claro, mas é que não é... Tem que se preocupar com a fístula que fecha, tem que se preocupar com a fístula que se
se expande, né? Para que o paciente não tenha nada de deletério nisso aí tudo. Né? Mais alguma pergunta? Doutor, bom dia. Obrigada pela aula. Meu nome é Carla, sou enfermeira do nosso centro de diálise daqui. A minha curiosidade, o senhor usou a comparativa de heparina diluída e heparina pura no selo do cateter. Atualmente, a gente está usando o TEGO, o conector de sistema fechado de pressão neutra. Então, a gente não está fechando com heparina nem diluída nem nada. Eu vi até Tego. Então, a gente não usa heparina. O TEG de pressão, o conector de sistema fechado é de pressão neutra. Então, a gente não usa heparina de jeito nenhum. Fecha com solução fisiológica. Eu queria saber se o senhor tem essa experiência de comparação de sobrevida de catéter em relação ao TEGO e a heparina pura e diluída. Não, de um com o outro eu não tenho notícia de. Eu não revisei isso, né, para comparação. Claro que se tiver Tego é maravilhoso, né? Assim, é prático, é seguro. Então não tenho muito nada. Nossa, vocês estão muito bem, assim. Que bom que estão utilizando isso. Mas tal esse que eu fiz ali, ela se refira principalmente ao paciente que implantou o Permicate ou o cateter de longa permanência hoje, né? Como é que ele vai preencher os lumens? Vai preencher com heparina diluída. Porque vocês não devem botar Tego na primeira vez, né? Devem botar heparina no primeiro momento. Assim, teoricamente, onde é que vai ser mais útil essa estratégia de heparina diluída vai ser no pós-operatório imediato. Primeiros 2 dias, por exemplo, utilizar. Então, é isso que a gente tem feito, tá? Mas se vocês estão usando o Tego, nossa, já estão muito bem organizados, então, eu acho que está ótimo. Mais alguma pergunta? Bom, então, eu aproveito para agradecer a sua participação, a aula é excelente. Né? Mais uma pessoa do Sul aí, mantendo esse canal aberto, que ele permaneça por muitos e muitos anos. Muito obrigada por vir seu. E tá bom. espero que você esteja novamente aqui com outra aula. Obrigado, até a próxima, então. Tá. Obrigado mesmo.